Já ouviu falar na Silk Road? Não a famosa Estrada da Seda que foi rota de comércio por muito tempo na antiguidade. Silk Road foi um site criado por um jovem que se inspirou na famosa e lucrativa Rota da Seda do passado, criando um negócio multimilionário e obscuro. Utilizando fortemente a premissa do anonimato, ele criou um negócio sofisticado e lucrativo. Quer saber que negócio é esse e conhecer mais sobre a história desse jovem? Junte-se a nós nesse vídeo para conhecermos mais a fundo essa história. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe o seu like no vídeo. Isso garante que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas e se torne relevante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever em nosso canal. Aqui falamos sobre tecnologia e negócios. Em fevereiro de 2011, um jovem criou um negócio milionário, anônimo e utilizando criptomoeda como forma de pagamento. Ele fundou um site chamado Silk Road. Seria uma ótima história para os jovens de hoje em dia se inspirarem, mas há um problema, não era um negócio tecnicamente legal. O site era especializado principalmente em vender drogas, todos os tipos de droga, maconha, êxtase, cocaína, heroína, tudo era comercializado nesse site de forma anônima. Mas afinal de contas, quem é esse jovem que criou uma Rota da Seda em pleno século XXI e de forma online? Seu nome é Ross William Ulbricht, um jovem inteligente que teve um certo destaque em sua vida de estudante. Ross nasceu em Austin, Texas, em 27 de março de 1987. Estudou no colégio Westlake, que fica entre as 200 melhores escolas dos Estados Unidos, onde se formou na 106ª posição. Estudou na renomada Universidade do Texas, formando-se em Física e tem mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais. Podemos dizer, nada mal para um criminoso. Ulbricht começou a se interessar pelas teorias econômicas de Ludwig von Mises e passou a ser um libertário ferrenho, inclusive debatendo o assunto publicamente. Resumidamente falando, podemos dizer que um libertário é alguém que preza pelo individualismo e o mínimo envolvimento do Estado na vida das pessoas. Quando concluiu os estudos, voltou para Austin e tentou fazer o seu próprio negócio, mas falhou em todas as tentativas. Dred Parrott Roberts foi o nome utilizado por Ross para fundar o seu mais novo e lucrativo negócio, focado justamente nas teorias libertárias. Um site de livre comércio. De um ponto de vista teórico, a ideia é até boa. Um lugar de livre comércio onde se pudesse comprar e vender. E o livre comércio em si não era o problema. O problema era que a plataforma pecava pelo conteúdo oferecido. Vendia-se de tudo no geral, porém era mais comum as vendas de substâncias tóxicas. Outros serviços, como venda de identidade falsa, armas, vistos, passaporte, pornografia e etc., eram oferecidos. Com esses serviços, o Silk Road cresceu e foi um sucesso total. Pessoas do mundo inteiro compravam os produtos anonimamente no site, o que automaticamente nos deixa uma pergunta: como Ulbricht criou um site de forma completamente anônima e quase impossível de rastrear? A forma de pagamento era o Bitcoin. A moeda era algo relativamente novo e atendia o requisito primário do site, que era dar anonimato às pessoas, uma vez que a criptomoeda não está ligada a nenhum governo e tem na sua premissa uma extrema dificuldade de se fazer a engenharia reversa para ser rastreada. Ela mostrou-se servir como uma luva para os propósitos do Ulbricht. Um outro detalhe importante é que o site não estava disponível na internet comum. O site era armazenado numa parte oculta da internet chamada de Dark Web, e para acessá-lo era preciso o uso do navegador Tor Browser. O Tor é um programa de computador que tem foco em proteger a identidade e privacidade dos usuários. Foi idealizado pela Marinha dos Estados Unidos. Tor é um acrônimo do nome The Onion Router. Foi concebido em 2002 e utiliza a linguagem de programação em C. Tem conquistado muitos usuários justamente pela sua proposta de tornar os seus dados privados. Embora a Deep Web e a Dark Web sejam comumente usados sem distinção, há uma diferença sim entre eles.
Normalmente eles são associados a atividades ilegais, porém, ao contrário do que muita gente imagina, há atividades legais acontecendo na Deep Web também. Vamos precisar adentrar um pouco nessas definições, pois para entender como o Ubret operava, é necessário pelo menos superficialmente entender o que é a Deep e a Dark Web. Tentando simplificar as coisas, em suma podemos dizer que a internet tem duas partes, uma mais superficial e a outra mais profunda, daí o nome Deep. Na parte onde estão armazenados os sites comuns que utilizamos, que é a parte mais superficial, os sites estão indexados aos mecanismos de busca, Google, Yahoo e etc. E por isso são relativamente fáceis de serem encontrados por palavras-chave. Já existe outra camada, a mais profunda, onde não há essa indexação. Logo, não há como acessar eles sem saber exatamente o caminho específico do site. Por isso, o iceberg é a melhor maneira de ilustrar esse conceito, onde a pequena parte onde está visível, parte superficial da web, é a menor parte do todo, assim como um iceberg. Ela compõe cerca de 4% de todo o conteúdo da web. Já a parte de baixo do iceberg, que é a maior, justamente a parte que fica oculta, corresponde a 90% de todo o conteúdo da web. É tão grande que é difícil de mencionar o seu tamanho exato. Até aqui, de forma geral, não há nada ilegal. Bancos virtuais utilizam a Deep Web para efetuar o login dos seus usuários e para garantir a segurança dos seus apps. Esse é apenas um exemplo legal dos muitos existentes. Já a Dark Web consiste em uma pequena parte da Deep Web, cerca de 6%. Essa é a parte obscura da Deep Web, onde normalmente atividades ilegais acontecem, como as do Ubret. Utilizando todo esse aparato tecnológico e de forma desconhecida da grande parte da população até mesmo nos dias de hoje, os negócios do Ubret ficaram completamente anônimos, tal como ele havia planejado. E o sucesso foi tamanho que o site movimentou algo em torno de 214 milhões de dólares em apenas 2 anos operando. Um negócio extremamente lucrativo, porém evidentemente ilegal. Claro que com a fama em um espaço pequeno de tempo, as atividades do site chamaram a atenção das autoridades, que por sua vez passaram a investigar as negociações realizadas. Eventualmente o caso chegou até o FBI, uma vez que eles tinham mais conhecimento técnico com a Dark Web. O agente do FBI, Chris Tarbell, sabia que para capturar o Ubret seria necessário um deslize por parte dele, já que eles não estavam nem perto de capturar o Dread Pirate Roberts. Depois de 1 ano de investigação, o FBI entendeu que Ubret cometeu um erro. Notaram erros no código-fonte do site, onde vulnerabilidades foram encontradas. Nessas vulnerabilidades foram encontrados endereços de IP. Esses IPs apontavam para um data center na Islândia. Um adendo aqui. O Ubret não acredita nessa explicação dada pelo FBI. Para ele, a NSA espionou ilegalmente suas atividades e passou a localização do data center para o FBI, o que seria um crime por parte da NSA também. Não querendo ignorar esse detalhe, mas seguindo em frente, em posse da localização, o agente Tarbell foi para a Islândia, onde com a ajuda das autoridades de lá, adquiriu um drive com as informações sobre as transações do site. Investigando os dados, a equipe de Tarbell encontrou o computador principal, onde o site Silk Road se comunicava com os servidores. Esse computador era chamado de Frost. Em posse dessas informações, a investigação encontrou que o Dread Pirate havia realizado um login em um cybercafé na cidade de São Francisco por meio de uma VPN. Apesar de terem posse dessas informações, os investigadores não faziam a menor ideia de quem de fato era o Dread Pirate Roberts. Até que o investigador de impostos Gary Alford, que por padrão da profissão ele deveria seguir o dinheiro, mas, ao invés disso, ele deduz logicamente que o interesse sobre o assunto veio antes da criação do site, e ao invés de buscar rastros do site em operação, ele decidiu buscar pelas pesquisas que poderiam ter relação com a criação do site.
Em sua investigação, encontrou postagens de Hubert sobre o assunto, onde ele fingia ser alguém que havia encontrado o Silk Road. Esse usuário identificado seria AutoID, e esse mesmo usuário solicitava ajuda de alguém em TI para um novo negócio, e o e-mail de contato era o seu e-mail pessoal, rosshubert@gmail.com. A investigação levou até o Stack Overflow, onde AutoID também havia perguntado algo sobre o Tor. Tempos depois, esse mesmo usuário, AutoID, mudou seu nome para Frost. Apesar dele não saber o que Frost significava, ele tinha um nome, Ross Ulbricht. Quando pesquisou o nome, encontrou no LinkedIn o perfil do Ross. Investigando mais a fundo, encontrou na Segurança Nacional algo ligado a 2 casos. E quando Alford conversou com os agentes do FBI, citou o nome Frost. Finalmente encontraram a ligação entre o Dread Pirate Roberts e Ross William Ulbricht. Os investigadores sabiam que as provas ainda não eram concretas para efetuar a prisão, então precisavam de um plano elaborado para pegar o notebook de Ulbricht enquanto ele estivesse logado no Silk Road. Depois de um plano bem elaborado, no dia 1º de outubro de 2013, às 15h08, Dread Pirate Roberts fez o login sendo vigiado pelos agentes. Ulbricht estava na Biblioteca Pública de São Francisco. Um dos investigadores estava se passando por um membro da equipe de Ulbricht, e quando o acesso na parte administrativa do site foi realizado, 2 agentes disfarçados, um homem e uma mulher, começaram uma discussão na biblioteca. Quando Ulbricht se distraiu com a cena, outro investigador pegou seu notebook e finalmente o caso pôde ser encerrado. Claro que essa história não deve inspirar ninguém a criar o seu próprio negócio ilegal. Muito longe disso. Essa história mostra como o crime não compensa. No ponto de vista prático, queremos investir, abrir um negócio próprio, para no fim das contas ter mais tempo para fazermos o que queremos, aproveitar a família, viajar, comprar coisas que nos trazem um certo conforto e etc. E ser preso é o oposto de aproveitar o seu tempo para fazer o que bem entendemos. Mas isso não quer dizer que a história do Ulbricht não tenha nada a nos ensinar. Podemos ver que um mercado velho como o tráfico de drogas, que além de tudo é violento, foi remodelado para funcionar em padrões modernos, em modos operacionais menos extremos que os atuais. Mudando nosso ângulo de visão sobre o mundo do crime, imagine quanto negócio antigo está urgentemente precisando de uma abordagem mais tecnológica e não tem meios de fazê-lo. Prestar um serviço dessa natureza poderia ser extremamente lucrativo e legal. Revolucionar algum setor poderia ser extremamente o que muitos estão buscando. Mas para isso é preciso entender o mercado, conhecer as tecnologias, saber como implementá-las para só aí oferecer o seu serviço. Quando pensamos em proteção, logo chegamos à conclusão que esse é o tipo de investimento que nunca é em vão. Afinal de contas, se proteger nesse mundo é necessário, inclusive quando pensamos no ambiente virtual. Por isso, a Surfshark VPN é um serviço indispensável para quem quer se proteger online. Com Surfshark VPN você nunca estará desprotegido e sendo bisbilhotado. Ainda por cima pode desbloquear todo tipo de streaming de vídeo, por exemplo. Por isso que nós indicamos a Surfshark VPN para proteção pessoal ou do seu negócio. Se a segurança na web despertou seu interesse, na descrição você encontra o link para o serviço. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Por hoje é só e até o próximo vídeo.